Olá, meu nome é Carlito Paes, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Eu quero apresentar para você este DVD. Ele contém uma mensagem que foi pregada em uma das nossas celebrações. E eu tenho certeza que Deus vai usar este instrumento para abençoar a sua vida. Porque está escrito na sua palavra, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Que se cumpra esta promessa e ao ouvir, ao assistir esta mensagem, ela seja canal de Deus para abençoar a tua vida e a tua casa. Depois que você assistir, sugiro que você dê de presente esta mensagem para outras pessoas. Ela vai ser também um instrumento, como foi para você, para outras pessoas e famílias. Então assista agora esse DVD e seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. Estamos desenvolvendo uma série, Caminho da Recuperação. Agora nós vamos falar de cura da alma, cura emocional, cura também espiritual. Se você quer adquirir os DVDs das mensagens anteriores, tem da abertura o primeiro passo, que foi liberdade, eu preguei. O segundo passo, que foi o passo da esperança, do pastor Fabiano, já está à sua disposição lá. Temos essas duas mensagens. A da terceira, na semana passada, ainda não ficou pronta, mas você pode adquirir estas duas. E eu quero convidar você também para vir à igreja no próximo domingo pela manhã, no culto das 8 ou das 10, caminhar conosco numa série que estamos desenvolvendo, Louco Amor, uma mensagem extraordinária, e vamos ter a quarta mensagem semana que vem pela manhã, e você pode adquirir lá na loja Propósito, junto com esses DVDs também, os da série Louco Amor, e também o livro que estamos lendo junto nesses dias, um livro extraordinário. Vamos então receber a boa mensagem que Deus deu ao meu coração para compartilhar com você. Nesse dia que eu estou bastante feliz, obrigado a todas as manifestações de amor, de carinho, pela passagem do meu aniversário. Completo hoje 40 anos de idade, é uma data redondinha e muito especial, porque 40 anos na vida do homem, diz que o homem passa a viver depois dos 40. Eu recebi um abraço de um jovem aqui da igreja hoje, que ele falou assim: pastor, o senhor está melhor do que Moisés. Eu falei: eu melhor do que Moisés? É, porque Moisés até 40 não fez nada. Ele passou a fazer depois dos 40. Até 40 ele ficou lá, só no palácio. Depois que ele passou a fazer, eu falei: ô glória, então vamos começar. Vamos nos juntar aí, pessoal da meia idade para cima, né? Porque eu já estou na meia idade. Você sabe que a juventude é de 18 a 35, então eu já passei há um bom tempo. Mas estou inteirão, graças ao bom Deus, né? Então, porque o Senhor nos cura, o Senhor nos abençoa. Essa semana eu peguei um resultado de exame, e aí eu fui olhar alguns testes, eles fazem a avaliação assim, ó: até 40 é tanto, depois de 40, aí estica um pouquinho mais. Então, é nos 40 anos aí que a coisa se divide. E depois eu recebi generosamente de um irmão um presente, um bolo de 7 metros. E 7 é um número bom na Bíblia, né? E você vai poder experimentar um pouco desse bolo. Então, quando você sair, não vai embora sem comer um pedacinho de bolo que teve para o culto das 5, e também o pessoal foi generoso, não comeu tanto assim, e tem um pedaço para você lá depois, tá? A igreja me deu um gostoso presente. Há 15 dias atrás eu estive vendo a minha mãe lá em Macaé, mas aí o pessoal aqui, os pastores, a liderança da igreja, trouxe até a minha mãe para participar de uma celebração comigo. Glória a Deus por isso. Obrigado, mãe, por tudo que a senhora me ensinou e por tudo que Deus fez através da vida da senhora. Muito obrigado. Dona Niceia, de vez em quando eu falo os provérbios que ela me ensinou aqui, né? Queridos, vamos receber a boa mensagem de Deus. Eu quero convidar você para caminhar comigo, a entrar numa estrada. E hoje nós vamos dar o quarto passo. O primeiro, o segundo e o terceiro já foi dado. Vamos dar hoje o quarto passo. E limpeza é este passo. Limpeza, o meu quarto passo. Vamos ler comigo na Bíblia Viva,
Salmo 32, verso 1 e 2. Diz assim, eu vou ler uma vez, depois todos juntos. Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração. Todos juntos? Como é... Todo o erro e todo o pecado do homem já estava previsto. Segundo esse texto, Deus já sabia de tudo e Ele decidiu nos perdoar. O seu pecado e o seu erro não pegou Deus de surpresa. Essa é uma grande boa nova. O seu pecado e o seu erro não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, Ele mesmo assim te amou, te chamou, te perdoou, te salvou, mesmo sabendo que você ia fazer o que fez. Mesmo eu pecando como já pequei, Deus decidiu me salvar, Deus decidiu me chamar e Deus me deu uma família como a igreja, a família de Jesus. Isso não foi um acidente nos planos de Deus. O pecado é um acidente na minha vida, mas o amor de Deus é tão grande que até as minhas falhas Deus já sabia e mesmo assim decidiu me amar. Agora, Ele está me dizendo, Carlito, você pode ser uma pessoa extremamente feliz se você deixar os seus pecados, me pedir perdão e eu liberar perdão sobre você. Eu poderei perdoá-lo. E você vai ter a grata satisfação de ter uma vida perdoada, que é muito diferente. Nós vamos ver hoje a diferença entre uma vida culpada e uma vida perdoada. É exatamente isso. Apenas uma revisão aí. Já vimos o primeiro passo, nós falamos sobre liberdade. Liberdade, pode anotar, liberdade. O que foi o primeiro passo? Compreender que eu não sou Deus e admitir que sou incapaz de controlar a minha vida, a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está incontrolável. Querido, você tem um pseudo-controle sobre as coisas. Eu e você estamos sendo criados na época dos controles remotos. Tem controle remoto para micro-ondas, tem controle remoto para ar-condicionado, tem controle remoto para televisão, para aparelho de som. É interessante, tem controle remoto para rádio, para CD de carro. É muita frescura, não é não? Eu estendendo a mão eu posso tocar, mas tem uns que vendem com o controle. Tem controle para tudo, que é tecnológico, mas não tem controle sobre a sua vida. Você não sabe o que você vai comer amanhã, você tem uma ligeira ideia. Você não sabe onde você vai estar amanhã, você tem uma agenda, mas você não sabe. Então, querido, não confunda controle tecnológico que vem para facilitar a sua vida do que controle da sua própria natureza. A sua carne não melhora e você não controla a sua natureza humana. Sem Jesus, a sua vida está completamente fora de controle. E você precisa de liberdade. Então, só entregando a sua vida ao controle e governo de Jesus. Entenda essa realidade. Eu não compreendo que tenho problemas e que não consigo controlá-los, a não ser através de Jesus. Segundo passo, falamos sobre esperança. Sinceramente crer que Deus existe, que eu me importo para Ele e Ele tem o poder para ajudar-me a recuperar. Querido, a notícia ruim é que eu tenho problema. A notícia boa é que Deus tem a solução. A notícia ruim é que eu vou sofrer, mas a notícia boa é que Deus vai me consolar. A notícia ruim é que eu vou morrer,
mas a notícia boa é que em Cristo eu vou ressuscitar. A notícia ruim é que a minha vida aqui na terra é breve, finita e limitada, mas a notícia boa é que eu tenho uma vida eterna comprada por Jesus Cristo na eterna glória. Então, com Cristo nós temos sempre esperança, e esse é o problema da vida sem Jesus aqui na terra. Ela é uma vida sem esperança, porque com Cristo nós vamos ter as notícias ruins, mas o que vai prevalecer no final é a notícia boa. Agora, sem Jesus, você vai ter a notícia ruim, mas não vai ter a boa. Por exemplo, todos nós aqui vamos morrer, crentes ou não, fiéis ou não. Essa é a notícia ruim, todos nós vamos morrer. Mas a boa nova, a boa notícia, é que os que estão em Jesus ressuscitarão e não morrerão eternamente. Esse é o contraponto. E se você não tem Jesus, você está perdido. Nós podemos trilhar o caminho da recuperação com esperança. Terceiro, falamos sobre entrega. Conscientemente escolho comprometer toda a minha vida e a vontade aos cuidados e controle de Cristo. Não é suficiente saber que eu tenho problemas. Não é suficiente saber que Deus pode resolvê-los. É necessário também entender que conscientemente escolho comprometer toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Querido, você é inteligente, você trabalha, você estuda, você faz negócios, você se relaciona, você se prepara para viver, mas você tem que se preparar também para partir. E você só vai partir para uma muito melhor se aqui você decide entregar o controle da sua vida aos cuidados de Jesus Cristo. Porque como é que você vai entregar o controle da sua vida para você mesmo, se você não sabe nem onde você vai estar amanhã? Se aqui ou não? Provavelmente amanhã todos nós, hoje ainda, vamos pegar um veículo e dirigir ou ser conduzido para casa. Mas você sabe que o trânsito é o que mais mata no nosso país. E como é que eu tenho controle da minha vida? Há um tempo atrás, o pastor Conrado trouxe uns amigos aqui, e ele vinha orando, e trouxe uma pessoa, essa pessoa ouviu o evangelho, e não aceitou Jesus, mas ela pegou a Tamoios e foi embora. Só que ela não chegou ao seu destino final. Aí fica sempre aquele negócio, está salvo ou não está salvo? É complicado. Querido, você não pode deixar essa dúvida para os seus queridos, não. Quando você partir, quando a gente estiver lá te olhando no caixão, a gente tem que dizer: louvado seja o Senhor, aquele ali partiu com o Senhor, porque ele declarou, a sua vida dizia, o seu comportamento dizia, o seu testemunho dizia. Esse negócio deixar para depois, será? Você vai deixar dúvida para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua esposa, para os seus queridos? Isso é uma dúvida que arrebenta com o indivíduo. Onde ele está? Eu tenho que ficar acendendo vela aqui para iluminar a eternidade dele até quando? E olha, luz de vela é bom para decoração, mas para iluminação é uma tragédia. Pensa no negócio ruim, é iluminação de vela para iluminar. Para decoração tudo bem, eu tenho uma luz, aí eu boto uma vela, ok. Querido, você tem que ter aqui na terra a luz da vida, que é Jesus, na sua vida. E não depois que morrer, deixar dúvida nas pessoas que você mais amou. Onde você está? Se você está vagando pelo espaço, ou se você está, como diz no Evangelho, nos seios de Abraão. Vamos então ao quarto passo. Venha comigo, vamos juntos. O quarto passo, escreva aí, é o da limpeza. Eu tenho liberdade, porque Jesus me libertou. Eu tenho esperança da vida eterna. Eu entrego o controle e a direção da minha vida ao senhorio de Cristo. Mas eu tenho que me limpar. Eu tenho que arrumar a minha vida. Eu quero convidar uma irmã, a irmã Márcia Huang, para vir dar o seu... para vir orar. Nós vamos ouvir o seu testemunho através do vídeo. Pode colocar. Boa noite, querida igreja. Meu nome é Márcia. Eu sou uma filha de Deus em recuperação nas áreas de consumismo e de ira.
Eu tô aqui para dar testemunho, né, do que foi esse passo na minha vida. Esse passo do inventário realmente é um passo muito importante, onde você sai da parte teórica, da parte em que você estuda, que você ouve a palavra, para a parte prática, para ser confrontado realmente, né? Foi nesse passo que eu descobri que vários fatos na minha vida, na época da minha infância, da minha adolescência, momentos em que o nosso caráter, a nossa formação como pessoa, a nossa identidade como pessoa está sendo formada, houveram fatos que realmente marcaram a minha vida e que viraram um peso, atrapalhando realmente muitas coisas para serem desenvolvidas. Foram fatos que eu carreguei como uma bagagem muito pesada. Foi nesse momento em que eu fui lá na infância e descobri que muitos dos meus comportamentos que eu vivia, eram em função desses fatos. Foi lá que eu descobri, por exemplo, que por causa da forma como a minha família vivia, né, que tudo isso afetava a minha vida hoje, no presente. Só para vocês perceberem, eu vi que o motivo de eu ser uma pessoa tão irada estava relacionado com o fato do meu pai ser uma pessoa irada. Então eu aprendi que para conquistar as coisas, para ser ouvida, a gente só consegue se for através da ira, através de uma explosão. Isso não é isso que Deus quer para nossas vidas, né? Esse passo é um passo que é baseado no texto de Tiago 5. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns aos outros para seres curados. Eu tratava dos meus pecados simplesmente confessando para Jesus. Eu achava que confessava para Jesus e estava tudo certo. Eu nunca tinha me atentado a esse trecho bíblico. E foi através do inventário, através desse passo, que eu aprendi que é muito importante a gente confessar nossos pecados para alguém. Então eu fui procurar minha madrinha e foi nesse processo que a cura começou, o processo de limpeza, de purificação iniciou. Esse é um passo muito difícil, onde a gente volta lá a viver coisas que a gente não quer viver de novo, mas a gente pode confiar, porque a gente sabe que a palavra de Deus é perfeita, os planos de Deus são perfeitos e a gente pode se entregar totalmente a Ele. Glória a Deus. Essa é a Márcia, uma mulher em recuperação, como eu e como você, dia a dia em Cristo. Márcia, você deu o seu testemunho, você vivia uma vida presa ao consumo e presa à ira. E você deu o passo da liberdade, você deu o passo da esperança, você deu o passo da entrega. E você disse ali para nós, no seu testemunho, que foi muito difícil chegar a esse passo da limpeza, de fazer o seu inventário. Para as pessoas que estão vivendo nesse mesmo dilema, o que você diria? Eu diria que vale a pena, que esse passo a gente pode comparar como a injeção que a gente toma quando a gente está muito doente, que a gente não toma porque a gente gosta, a gente não toma porque é prazeroso, mas a gente toma por obediência e por fé em acreditar no nosso médico, que é uma orientação do nosso médico. E no caso da nossa alma, o nosso médico é Jesus. E você também disse que você foi a Jesus e pediu perdão e Ele perdoou. Mas como que veio a cura? Quando eu fui procurar uma pessoa para confessar, para realmente admitir os meus pecados e confessar para ela. E essa pessoa não foi qualquer um, né? Não, é uma pessoa que já tinha passado por esses passos, já tinha uma vivência, uma pessoa mais madura espiritualmente, uma pessoa que pudesse aconselhar também. Acho que a gente chama carinhosamente de padrinho, né? É padrinho e madrinha. Isso, porque com carinho vai acompanhar e cuidar. Você confessa para a pessoa certa, porque senão você arruma mais problema ainda, né? Então você busca a pessoa de Deus para falar sobre a sua vida. Márcia, muito obrigado por compartilhar do seu coração conosco e da sua nova vida em Jesus e um dia de cada vez, não é isso? Então vamos agradecer a Deus pela vida da Márcia e com ela eu quero orar por você nessa situação também. Deus, obrigado pela vida da Márcia, pelo seu corajoso testemunho. Obrigado porque o Senhor a limpou do consumismo. Ela vivia, ó Deus, dependente de consumir, tendo coisas que ela nem precisava.
usando, ó Deus, desse subterfúgio para fugir da sua realidade. Deus, obrigado porque ela hoje está livre e ela vai viver a sua recuperação um dia de cada vez. Obrigado porque o testemunho dela nos inspira a também prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tá vendo? Esse negócio de raiva não tem nada a ver com a aparência. Você pega uma descendente de oriental, parece que é calminha, mas era. Pergunta ao Lucas como é que ela era. Às vezes era um siri dentro da lata. Você já botou um siri dentro da lata? Como é que se peneia? Não tem a ver com personalidade, tem a ver com dentro de cada um de nós. Agora, você tem a sua história. Talvez o seu caso não seja ira e consumismo. Você talvez não tinha um problema. A Márcia já me contou a sua história outra vez. Ela comprava uma roupa, não era, Márcia? E ficava um ano a roupa com etiqueta dentro do armário. E ela não consumia, porque ela comprou por compulsão e não por necessidade. Talvez seja a sua realidade, mas talvez você tenha uma outra totalmente diferente. Mas os princípios para a libertação é exatamente o mesmo. Hoje Deus quer fazer você limpo. Então nós vamos ao quarto passo. E o quarto passo é o passo da limpeza. Eu quero convidar aqui alguém para me ajudar nessa ilustração. Irmão Brígido, vem aqui. Eu tenho aqui água potável. Quero te dar um pouco de água para beber. Água potável. E eu tenho 2 copos aqui. Quer água? Então tá bom. Não está combinado isso aqui não, gente. A gente olha assim e chama. Eu coloquei essa água potável nesse primeiro copo. Vou colocar água potável também nesse segundo copo. Brígido, eu tenho água aqui e eu tenho 2 copos. Você está com sede e vai beber. Então pode escolher o copo que você quer beber água. Você não é bobo não, né? Pode beber e mata a sua sede. Tá boa? Nossa, tá com sede mesmo, hein? Foi resposta de oração essa água, hein, irmão? Com certeza. Eita só. Doutor Brígido, por que que eu te dei a água aqui, tá potável, purinha. E a mesma água que eu coloquei aqui. Por que que você escolheu esse e não esse outro? Porque o outro está sujo. Mas não é a mesma água? Contaminada. Contaminou então porque o copo estava sujo. Perfeito. Queridos, esse é o princípio. Deus, Ele tem água pura e limpa para despejar sobre as nossas vidas. Agora, esta água precisa de um copo limpo para que ela seja bênção na vida dos outros. Porque se a água pura tiver no copo sujo, vai ser rejeitada. Ele pegou e rejeitou esse copo aqui, que tem água limpa, mas como ele colocou, a água foi contaminada. Jesus nos contou, Brígido, é exatamente essa mesma história. Ele disse que nós somos sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, sal é sal, mas o sal pode também ser contaminado. E se ele perder o sabor, para que ele serve? Para nada. Para nada. Aí a Bíblia diz que ao invés de temperar o alimento, ele vai servir para quê? Para estragar. Para estragar, perecer. Aí você vai ter que jogar na rua. E a Bíblia diz que a única serventia que aquele sal vai ter é para ser pisado pelos homens. Ou ele vai tirar a neve no inverno, ou ele vai tapar buraco no verão. Querido, eu e você temos um corpo dado por Deus, que é um lugar para habitar o Espírito Santo. Não deixe que a água limpa de Deus entre no seu corpo e vire água contaminada. Só depende de você. Muito obrigado, mas quero te dar aqui um presente. Toma lá então, já que cooperou comigo no sermão. Limpo, só por hoje, a camisa aí de Celebrando a Recuperação, para você continuar na sua caminhada
do Celebrando a Recuperação. Obrigado. Celebrando a Recuperação acontece toda sexta-feira, às 7h30 da noite. E nós estamos terminando agora um ano de ciclo. E depois dessa série de mensagens, vamos começar mais um ciclo de um ano. E nós vamos fazer o desafio para que você também entre nesta jornada. Não só no domingo aqui na igreja, mas que venha também caminhar aqui junto com pessoas que vão te ajudar a uma vida abundante na presença de Jesus. Declare comigo o quarto passo, meu irmão e minha irmã. Abertamente examinarei e confessarei minhas faltas. A quem? A Deus, fale comigo. A Deus, a mim mesmo e a alguém que eu confio. Então, o que é o quarto passo? Todos juntos agora que você anotou? Abertamente examinarei e confessarei minhas faltas a Deus, a mim mesmo e a alguém que eu confio. Esse é o segredo. A Deus que nos fez, a mim mesmo porque eu preciso encarar a vida, eu preciso cair na real. E eu preciso também encontrar pessoas de confiança, porque feliz é o homem cujos pecados Deus apagou. Querido, no dia que você se converteu, você ganhou o céu. Mas se você não limpou a sua vida, você tem que olhar para trás e ver que tem um monte de tranqueira aí, no tempo em que você servia a Satanás, no tempo que você servia a ídolos, no tempo em que você se prostituía, no tempo em que você roubava, no tempo em que você vivia uma vida completamente distante de Deus. E também, mesmo que você se converteu e hoje você não faça mais nada disso, mas você precisa colocar um stop nisso, para que você não fique trazendo esta culpa, e isso fique no seu devido lugar. Sabe qual a melhor ferramenta para esse passo? É uma pá, para você pegar e colocar, fazer um buraco, colocar lá o seu passado e colocar terra em cima e pegar e subir sobre esse monte e olhar para a nova vida e o caminho que Deus tem para você. Chega, Deus quer limpar a sua vida. Culpa nos mantém atolados, travados no passado. Culpa nos impede de crescer, de tornar-se tudo o que Deus quer que sejamos. Você tem uma mente, você tem um corpo, você tem um coração. Se você é casado, você tem uma esposa. Se você tem filhos, você tem toda uma família. Você tem uma igreja, você tem uma carreira. Deus te deu tanto, mas você precisa se livrar das tranqueiras do seu passado. E a chave para isso passa pelo arrependimento. É verdade que nenhum de nós está isento de cometer erros. Pecamos e cometemos erros o tempo todo. Portanto, temos que nos arrepender diariamente e não termos remorso do passado. Eu gostaria de ter feito aquilo de outra maneira. Esquece isso. Passou. O que passou, passou. E aí você tem que encarar a realidade da vida. Assim, se você está mal, se sentindo ao seu respeito mesmo, culpado, você vai ficar carregando isso até quando? Vamos crescer. Você se sente mal a respeito do seu passado? Vamos encarar os fatos. Escreva aí. Você pode negar a culpa, porque a culpa está aí. Enquanto tem um coração sem arrependimento, o copo vai estar sujo. Enquanto houver uma vida sem arrependimento, o copo vai estar sujo. Deus pode lavar, pode ficar limpinho, mas você não pode negar a culpa. Você também pode estar caindo na tentação de reprimir a culpa, ficar com isso reprimido no coração, e você vai morrendo por dentro. Alguns estão negando, outros estão reprimindo, e outros ainda estão culpando o terceiro. Não, porque o culpado foi o meu pai, o culpado foi o meu tio, o culpado foi o meu chefe. É interessante, né? Todo mundo que sai de uma situação culpa o outro. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos.
Sabe por quê? Porque o outro não vai me acompanhar. Só eu vou continuar a viver. E aí hoje eu culpo o Pedro, amanhã a Maria, depois a Teresa, depois o José, depois o Carlos. E quando que eu vou crescer? Diga assim: eu sou complicado. Eu até não pedi para ninguém dizer para você. Porque é fácil, né? Dizer que o outro é complicado. Eu sou complicado. Você pode falar que os outros são, mas enquanto você não admitir que você é, você vai ficar igual a girafa. Eu quero apresentar para você a dona girafa. Vamos lá, coloca o vídeo aí. Não sou eu, não, é a girafa. Não tem problema, nem deve ser areia movediça. Hoje à noite eu vou rir muito disso com a galera. Bem, isso é perfeito! Areia estúpida, floresta estúpida. Eu quero morder a cara de alguém. Droga! 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 Sua floresta estúpida! Droga! Deus, você tá aí? Sou eu, a girafa. Escuta, se por acaso me der uma segunda chance nesse lance da areia, eu prometo nunca mais fazer xixi nas suas pequenas criaturas. Temos um trato? Não. Cadê minha mãe? Quer saber que mais? Pra mim tá tudo bem. Aposto que no céu tem as folhas mais suculentas que posso comer. E todo mundo tem sua própria máquina de milkshake. Sim, leve-me, doce morte. Espero seu abraço amoroso. Quê? Acho que cheguei no fundo. Droga! É assim que você quer terminar na vida? Insetos passando na sua cabeça e você lá no fundo do poço? Muita gente está chegando para a igreja com a sua vida lá no fundo do poço. Graças a Deus, mesmo no fundo do poço, enquanto a vida há esperança. Mas você não precisa esperar chegar ao fundo do poço. Você hoje está aqui sentado em juízo, bonito, cheirosinho. Espero que o irmão que esteja ao seu lado esteja cheiroso, que não esteja vencido, né? E que você esteja aqui com uma grande oportunidade de sair fora dessa vida sem que o lamaçal tenha chegado até aqui. Porque esses estágios não é só da girafa não, seu também. Agradeço aí, aproveito o Micael pela narração extraordinária. Ele melhorou o negócio. Querido, será que você não é essa girafa? Você primeiro não está nem aí. Você está no meio da lama, mas tá bom, tá gostoso. Afinal é só uma laminha, né? Só vai sujar os meus pés mesmo. E começa a fazer um acordo com a lama. Você começa a gostar de estar na lama. Começa a meio ter uma síndrome de porco, né? De gostar de ficar ali. Só que a carne não melhora, o diabo não vai parar. E você vai gerenciando. Não pede conselho para ninguém. Vai fazendo. Não fala com uma pessoa mais experiente. Não fala com o pai. Não fala com o pastor. Não pede um conselho espiritual e vai gerenciando. Afinal de contas, tem dinheiro, vou levando, né? Vai fazendo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu. Aí só que chega o fundo do poço. Aí não tem mais solução. E aí? E agora, José? Querido, você pode até arrumar uma desculpa para a sua culpa, mas você tem que admitir que você é
a questão não são os outros, não são as circunstâncias. Não é porque as pessoas são ruins e você é uma pessoa boa. Você fez decisões erradas, escolhas erradas, e o diabo entrou por aí, e o mundo entrou por aí, e a carne prevaleceu, e isso não vai melhorar por si. Hoje Deus te trouxe aqui para você definitivamente abaixar as armas, acabar com a resistência, sair da negação, deixar de ser girafa e mudar de vida. E dizer: Senhor, eu me rendo, está tudo errado mesmo, eu me rendo. E eu quero que o Senhor me limpe. Começa pelo pedido de perdão a Deus. Passa pelo buscar ajuda de pessoas de Deus. Agora esse processo vai ter dor. Você pode precisar cortar na carne. Você pode precisar perder dinheiro. Você pode ter que ir contra a sua natureza orgulhosa. Você vai ter que encarar pessoas, admitir. Mas o fato é, você terá que um dia admitir sua realidade de forma pessoal e intransferível. Note bem, querido, pessoal e intransferível. Ainda assim sentimos os efeitos dela. Se você vai realmente recuperar-se das suas feridas, dos seus maus hábitos, dos seus vícios, você tem que aprender a lidar com a culpa. Sabe por quê? Porque senão, mesmo depois de passar por esse processo, esse negócio vai ficar na sua mente como um fantasma. Como viver uma vida de consciência limpa e curada? Essa é a pergunta desta noite. Como viver com uma consciência limpa e curada? Por que você precisa dar esse passo hoje, meu irmão e minha irmã? Em primeiro lugar, porque a culpa destrói a minha confiança. Toda pessoa culpada, ela é insegura. Eu preciso dar o passo de sair da culpa e viver para a vida abundante, porque a culpa corrói, destrói a minha confiança, a minha segurança. A pessoa culpada, ela não anda com a cabeça para frente, ela anda com a cabeça encurvada. E toda pessoa que anda com a cabeça encurvada, ela é um alvo fácil do próximo buraco da frente, do próximo muro da frente, porque ela só olha os seus pés. Quando Deus nos fez para andar ereto, Ele nos fez com uma visibilidade de um longo alcance. A gente pode antever os buracos que vêm lá na frente, os galhos que vêm lá na frente e se desviar deles. Se você ficar olhando só para os seus pés, buracos, galhos, obstáculos vão pegar você. Mas quando eu estou culpado, eu fico introspectivo, olhando para baixo. Culpa rouba de você uma coisa que Deus tem para você, confiança. Segundo, porque a culpa causa feridas profundas em meus relacionamentos. Toda pessoa culpada, ela avança em estágios. Depois da culpa vem a mágoa gera o rancor gera o ódio, e essa pessoa vai ferindo outras pessoas, às vezes inconscientemente, porque esse negócio procria, são bactérias espirituais negativas que vão procriando, causa feridas profundas em meus relacionamentos, em especial os mais perto, porque ferimos mais as pessoas que estão mais perto de nós. Você começa a projetar nos outros suas dores, seus traumas, suas crises. Daqui a pouco você está mal-humorado, ninguém te aguenta. Tem islâmico xiita e tem uns crentes chatos tremendamente, que ninguém aguenta. E a chateação dele é porque nem ele aguenta com ele mesmo. Esses dias eu estava vendo um canal de TV por assinatura chamado Discovery Health, e tinha uma moça que ela tinha uma inflamação nos seus órgãos internos, que gerava nela um odor insuportável no seu suor, ao ponto dela achar que o problema era nas axilas, e como não resolvia, ela retirou as glândulas de suor das axilas, e o problema não acabou. E ela foi fazer
curso de enfermagem para poder cuidar dela. E depois da idade bem avançada, foi detectado o problema dela. E aí sabe o que ela fez? Ela mudou a sua vida. E ela mudou tudo que ela comia. Olha que lição espiritual. Para poder mudar o odor externo dela, ela teve que mudar a alimentação interna dela. Ela não precisava de cirurgia nenhuma. Ela precisava parar de comer qualquer coisa que era forte. Ela não podia comer mais alho, ela não podia comer mais cebola, ela não podia comer pimenta, ela não podia comer nada condimentado. Então olha só, ela era o que ela comia porque ela tinha uma deficiência nos seus órgãos internos, e então ela tinha que conviver com isso. Já que ela tinha que conviver, então ela mudou a maneira dela se alimentar. E passou a comer mais coisas cruas, mais verduras, menos. E aí ela diminuiu sensivelmente o seu mau cheiro. Pensa bem, aquela menina, e a reportagem mostrou toda a sua saga na adolescência, como ela era judiada na escola, como que ela era mal interpretada, os professores fugiam dela, todo mundo fugia dela. Mas um dia ela entendeu que ela tinha uma realidade que ela não podia mudar, mas havia uma coisa que ela podia fazer: ela podia mudar o que ela colocava para dentro, e aí o que saía dela era diferente. Meus irmãos, o Celebrando a Recuperação é isso. Eu vou cuidar do que entra, para que o que sai fora seja melhor. A Bíblia diz claramente isso, que o que condena o homem é o que está saindo da sua boca. Eu não posso dar o que eu não tenho. Por isso tudo começa com ter Jesus. Se eu tenho Jesus, eu recebi, eu celebro, eu coloco para fora. Se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele está aí dentro. Deixe dele controlar e dominar tudo. Porque é o que está dentro da gente. Agora, se você não tem Jesus, aí você está perdido nesse mundo e no próximo. Nesse processo, querido, você precisa de pessoas saudáveis, porque pessoas doentes precisam de pessoas curadas. Senão você vai viver uma pessoa revoltada pelas suas feridas interiores. A culpa me faz cego para os outros pontos de vista. Eu não quero mais saber dos outros, porque eu tenho o meu ponto de vista. Isso acontece com adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres de terceira idade. Eu só consigo ver a minha dor, o meu trauma, o meu problema. É por isso que as viagens missionárias nos ajudam. Se você acha que você tem problema aqui, vai lá no morro, no Rio de Janeiro. Aí você vai ver outro problema. E você vai ver que o seu não é tão grande assim. Terceiro, além de destruir, além de causar feridas, porque a culpa me deixa preso ao meu passado. Você se torna um refém do seu passado. E querido, você não pode mudar o seu passado, tem falado muito isso aqui, mas você pode rever o seu presente e assim mudar o seu futuro. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Vamos dizer isso juntos, Provérbios 23, 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mais uma vez, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Deus está dizendo: acorda, meu irmão e minha irmã, acorde para a recuperação da sua alma, acorde para a recuperação da sua vida. Querido amigo, você não vai ter uma vida bem-sucedida vivendo no pecado. Liberte-se do seu passado. Entenda que, anote aí, a culpa não pode mudar o passado, da mesma maneira que a preocupação também não pode mudar o futuro. Então queremos pessoas curadas, libertas aqui em nome de Jesus. A sua culpa não vai mudar o seu passado,
e também a sua preocupação e inquietação não pode mudar o futuro. Então entregue, confie e descanse no poder de Deus. Isso não é na força do braço, isso é na força da fé. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Estatísticas mostram, por estudos de psiquiatras, que 70% das pessoas que estão internadas no hospital psiquiátrico, note bem, 70%, essas pessoas sairiam andando desses hospitais se elas decidissem na sua vida vencer o complexo de culpa e de medo. 70%. Elas podem até não saber, mas são escravas do seu passado, aprisionadas na mente, no coração, na alma. Na próxima quarta-feira, pastor Dr. Fábio Damasceno estará aqui conosco, e você poderá ouvir esse psiquiatra cristão, que é um homem sensacional em matéria de cura da alma, grande amigo nosso. Pastor, como que eu posso dar esse passo? Vamos lá de forma bem prática e caminhamos para o fim. Escreva aí, faça um inventário moral e pessoal. Foi o que a Márcia veio nos ajudar aqui nesta noite. Faça um inventário moral e pessoal. Coloque, peça para Deus trazer à sua mente o seu passado e coloque isso à sua frente. Examinemos-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Lamentações 3:40, presta atenção, é do jeitinho que a Bíblia está dizendo para você fazer. Não é simplesmente trazer a mente e colocar no papel, mas é você colocar isso diante de Deus. Porque se você só trouxer o papel, mas não trouxer diante de Deus, você vai ficar em depressão, você vai ficar desesperado, e você precisa de cura. Então trazer a mente, colocar no papel, fazer o inventário, mas colocar isso diante do Senhor. E no Celebrando a Recuperação, quando você chegar neste momento, vai ter muitas pessoas para te ajudar. Você nunca começará a mudar se você não olhar para dentro de você mesmo e expor o seu interior. 2, assuma responsabilidade positivas pelos seus erros. Não é negativa, é positiva. Se você errou, tem coisas que você vai falar para Deus e está terminado. Mas tem coisas que você vai ter que procurar pessoas e refazer o caminho. Refazer o caminho. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Provérbios 20:27. O maior empecilho para a cura dos meus vícios sou eu mesmo. Por isso você deve pedir em oração. Eu tenho pedido, Senhor, me livra de mim mesmo. Essa semana eu estava falando para uma pessoa. Eu falei assim, olha, eu falo que não deveria falar. Eu penso que não deveria pensar. Às vezes falamos demais, como diz a Joyce Meyer, eu e minha boca grande. Isso não te faz o pior dos homens, mas claro que isso traz consequências aqui na terra. Toda vez que eu lanço palavras que eu não sou o senhor delas, eu me torno escravo delas. Fale palavras e você será senhor dessas palavras. Deixe escapar e você vai ser escravo delas. Você está fugindo? Então, pare de fugir. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo então precisa de recuperação. Todo mundo tem que viver um dia de cada vez e dar um passo de cada vez. A única coisa aqui, nós temos histórias diferentes, experiências diferentes, mas nós estamos todos no mesmo barco e no mesmo nível. Se a Bíblia diz que todos somos pecadores, não diga o contrário. Se a Bíblia diz que a carne é fraca, não diga que é forte. Não fale o que a Bíblia diz que é fraca, se você já leu na Bíblia que é fraca mesmo. Mas quando eu negligencio isso e não busco a solução, eu estou dizendo que a minha carne é forte. E ninguém cai porque a sua carne é forte.
Perdão, é fraca. É porque ele pensa que ela é muito forte. Ele diz assim: não, eu já tenho tanto tempo de igreja, eu já fiz até o Celebrando a Recuperação, passei 1 ano lá. E aí se torna uma vítima fatal. Eu não vou errar, pecar e até cometer um crime, não é porque eu sou crente, não é porque eu frequento a Primeira Igreja Batista, não é porque eu sou pastor. É por uma coisa só, pela graça de Deus no dia de hoje, mas eu não tenho nenhuma garantia de amanhã. Gente, o que nos separa de um ato de insanidade? O que nos separa de um ato de bestialidade? É duro, mas todos nós aqui podemos cometer crimes, se não vigiarmos um dia de cada vez. Eu não sei se você já foi a um presídio visitar pessoas presas. Eu já fiz isso em várias cidades. No Rio, no Rio Grande do Sul, aqui em São José. Você vê e conversa com aquelas pessoas e você não diz. Não é isso, doutor Márcio? Você fala assim: não, mas essa pessoa aqui, ela não matou de jeito nenhum. Esse aqui não estuprou uma criança de jeito nenhum. Esse aqui, não, ele não fez isso. Porque quando todo mundo está ali, nós não temos condições de ver aquele monstro que se tornou num determinado momento. Agora, querido, a única coisa que pode me sustentar que eu não vou cometer algo assim é o Senhor. Por isso eu tenho que entregar a Ele todos os dias o controle da minha vida. O Carlito é fraco, sim, e ele tem que vigiar todos os dias. Porque se eu achar que o Carlito é forte, eu vou descuidar, e aí eu caio. Eu tenho que entender, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou crente, não é porque eu gosto de ler a Bíblia, não é porque eu gosto de orar, não é porque eu gosto de estar junto com os meus irmãos, é porque eu estou debaixo da graça de Deus hoje. E eu vou celebrar este fato hoje. Meu irmão, se você está com Jesus, celebre a sua recuperação hoje. Mas não diz que amanhã você vai fazer tal coisa, ou não vai fazer. Você vai dizer: estou limpo por hoje, e eu vou viver na dependência de Deus hoje. Hoje eu não matei, aleluia. Hoje eu não roubei, aleluia. Hoje eu não cobicei, aleluia. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Cada dia. Se alguém não te disse, você não é um super crente. Você não é melhor do que as prostitutas da Nelson Dávila. Você não é melhor do que os garotos de programa. Você não é melhor do que o traficante da esquina. Você não é melhor do que o corrupto de colarinho branco. A única coisa é que o Senhor me alcançou. E eu me rendi a Ele. E eu comecei a trilhar o caminho da recuperação. Sabe qual é o meu problema? Na hora em que eu passo na Nelson Dávila, eu acho que eu sou melhor do que aqueles caras que param lá naquelas boates. Esse é o meu problema. Esse é o seu problema. Quando você vê uma pessoa se drogando e você tem pena e fala, no fundo do seu coração você se acha melhor do que aquele drogado. Irmãos, nós não somos. Nós não somos. Porque nós só não estamos no lugar dele ou dela por uma coisa chamada graça. Não é por causa do que eu fiz, não é por causa do que eu tenho, porque do contrário eu e você estaríamos lá também. Eu não sou melhor, você não é melhor. A nossa BAP, nosso serviço social, todos os dias saem catando as pessoas que estão à margem da sociedade. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que de vez em quando a gente tem que entrar na Kombi, pastor Fabiano. Doutor Brígido, de vez em quando a gente tem que entrar na Kombi.
Porque nós temos como pastores que entrar na Kombi da ABAP para ver a realidade da cidade e saber que eu poderia estar ali se não fosse a graça do Senhor. Querido, por que você está aqui hoje? Só pelo amor de Deus. Agora é pelo amor de Deus que você não vai estar lá amanhã, porque a diferença entre um copo sujo e limpo é muito pouco, é muito pouco. O copo está limpo, mas ele pode se sujar, e nem eu nem você temos garantia nenhuma, e nós precisamos desesperadamente de viver na graça do Senhor hoje, e dizer: Senhor, obrigado por estar limpo por hoje. Isso nos faz ser mais simples, mais humilde, e entender que todos estamos no caminho da recuperação. Terceiro, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Porque da mesma maneira que essa é a Bíblia, meus irmãos, aleluia, essa é a Bíblia que diz em 1 João 1,8, que todos nós somos pecadores, é a mesma Bíblia que diz em 1 João 1,9, um verso depois, ela mesmo diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça, aleluia. A Bíblia que aponta a nossa realidade nua e crua, que todos somos pecadores. Essa é a notícia ruim, essa é a notícia do mal, mas a mesma Bíblia traz as boas novas de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Por isso que há esperança sim, para todo tipo de homem, para todo tipo de pecador, para todo tipo de problema, e não importa no mar de lama que você esteja envolvido hoje e até aqui, e se a vida sua toda, nos últimos 30 anos, foi um mar de lama, se você roubou do seu chefe, se você roubou do governo, se você roubou de pessoas, não importa, hoje Deus quer fazer você sair desse lamaçal, e começa dando um para nisso, porque a limpeza só pode vir se você parar hoje, e não significa que se você parar hoje, que tudo amanhã vai estar limpo, mas significa que vai parar de entrar sujeira. Peça perdão a Deus. E como que se pede perdão a Deus, pastor? Não suplique como quem suplica esmolas. Você já tem, é só pedir e Deus dá. Não barganhe, fica dizendo: ó, se eu fizer eu faço isso também. E não suborne. Não diga: se tu me perdoares eu prometo que eu vou construir a colina, Senhor. Se você quiser fazer isso, faça sem esse tipo de pressão. Creia que Deus vai te perdoar imediatamente. Quarto, admita suas faltas e erros para outras pessoas. Pessoas de Deus. E no Celebrando a Recuperação você vai encontrar essas pessoas. Tesouros não se encontram em qualquer lugar na rua. Você não vai confessar o pecado para Deus, para si mesmo, e depois sair com a sua lista de inventário para qualquer pessoa que você encontra no ponto de ônibus. Não. Você vai pedir às pessoas de Deus. Tiago 5,16 está escrito, e isso é muito difícil. Todos juntos. Confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Quando eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. Quando eu confesso ao meu irmão, eu sou curado. Eu sei que isso é difícil. Esses dias eu estava no ambiente aqui da igreja, com um grupo de líderes, e Deus falou ao meu coração: tem pessoas aqui que precisam pedir perdão a Deus, por pecados cometidos. E olha, encheu a frente. Mas Deus também mandou dizer outra coisa. Tem pessoas aqui que precisam pedir perdão a outras pessoas aqui dentro também. Aí não tinha, porque é mais difícil. Pedir perdão a Deus, eu sei que Deus não me rejeita, mas pedir perdão a uma pessoa, pode ser que ela me rejeite. Então eu tenho que me expor. Mas a sequência continua. Quem que você tem que buscar essa semana no seu caminho da recuperação? Fale com a sua filha, fale com o seu filho, fale com a sua esposa, fale com o seu chefe amanhã lá no seu trabalho, porque na sexta-feira você saiu e bateu a porta. Fala com o seu chefe, porque você vem falando mal dele
E se você for demitido por isso, saia com a consciência tranquila. Arrependei-vos, para que venha um tempo de refrigério, para que você detone esse caminhão de culpa que você vem arrastando. Se você está falando mal de alguém, murmurando, lançando coisas ruins, isso vai cair sobre a sua vida. Mude de atitude ainda essa semana e liberte todos esses escravos. Quinto, aceite o perdão de Deus e perdoe a si mesmo. Aceite o perdão de Deus e perdoe a si mesmo. Romanos 3, 23, 24. Sim, todos pecaram. A banda pode subir. Todos pecaram. Queridos, olha para cá, não é alguns, eu e você. Como que o Senhor nos perdoou? O Senhor nos perdoou instantaneamente. No momento em que eu pedi perdão, Deus perdoou. O Senhor me perdoa gratuitamente e o Senhor me perdoa completamente. É assim que Deus perdoa. Instantaneamente, gratuitamente e completamente. Leia comigo Romanos 8:1 e vamos concluir. E eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia tem uma condição, não tem? Para quem está em Cristo. Então, quem não está com Jesus ainda está condenado nos seus delitos e pecados. Meu irmão e minha irmã que já está no caminho da recuperação, eu quero convidar você para continuar nessa estrada. E domingo que vem você vir no 5º passo. Venha para estar com a gente aqui e dar mais um passo em direção à sua recuperação, às 5 às 7. Mas você, meu irmão, que hoje tomou uma decisão de arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus para que Ele limpe a sua vida, é a sua hora, é o seu momento. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, ou você que tem vindo algumas vezes, você hoje quer tomar a decisão de pedir Jesus para limpar a sua vida. E a sua vida tem sujeiras espirituais que só pode ser limpa com o sangue de Cristo. Então é só deixando o sangue de Jesus